palavra está com o pastor. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Os irmãos que estão aqui presentes, do louvor, da equipe técnica providenciando essa gravação, e especialmente você que está em casa. O tema da mensagem de hoje é: não tema, é necessário que primeiro aconteçam essas coisas. E eu gostaria de fazer uma oração nesse momento. Convido você a fechar seus olhos e agora, de uma maneira mais profunda, pedir ao Senhor que fale ao seu coração neste momento. Santo e doce Espírito Santo de Deus, estamos aqui na Tua presença, Senhor, privados, meu Pai, do contato. Estamos aqui privados, Senhor amado, de nos abraçar, de nos confraternizar, de sentir o calor um do outro, mas, meu Pai amado, unidos pelo Seu poder, pelo Teu Espírito Santo que habita em cada coração. E nessa hora, meu Pai, em que a Tua palavra será ministrada, eu lhe peço humildemente, no nome santo do Teu Filho Jesus, que o Teu Espírito Santo conduza todo esse momento, ligando nossos corações, os que estão aqui presentes, os que estão em casa nesse momento ouvindo essa mensagem. Nos capacite, meu Pai amado, a compreender a Sua palavra. Santo Espírito de Deus, no nome santo de Jesus, que a Tua palavra, meu Pai amado, desça do Teu trono nessa noite. Passe por mim como um condutor, como um vaso, como um canal Seu. E tudo que vier do Senhor, meu Pai amado, seja exposto agora para a glória do Teu nome, Pai. Santo Espírito de Deus, em nome de Jesus, anula o homem, meu Pai, anula todo o impedimento das trevas, meu Pai, e fala tão somente o Teu Espírito Santo conosco nessa noite. Em nome de Jesus, fica conosco, meu Pai, visita cada casa agora. Vem aqui na igreja, os irmãos que estão aqui nesse momento junto comigo. E de maneira especial visite cada lar agora. Que cada irmão, cada irmã que está ouvindo essa mensagem, sinta, meu Pai amado, a Tua presença em cada sala, em cada ambiente, seja no quarto, seja na sala, seja na cozinha, meu Pai, ao ligar a TV agora, meu Pai, que todos sejam agraciados com a presença do Teu Espírito, que eles sintam o fluir do Teu Espírito em suas casas, meu Paizinho amado. Em nome de Jesus, me inspire aqui a pregar a Sua palavra. Eu lhe peço, meu Pai, que ela encontre em cada coração fértil, meu Pai, nesse momento. E também eu lhe peço a Sua misericórdia, porque sou um homem pecador, nada tenho a oferecer, e estou aqui, meu Pai, com a Sua palavra aberta. Me ajude em nome de Jesus, meu Senhor, e fica conosco todo esse tempo, para louvor, honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu preparei o sermão de hoje baseado em algo que o Senhor colocou muito forte no meu coração. Nós estamos vivendo uma turbulência muito grande, e o Espírito Santo de Deus me falou no meio da semana que a nossa preocupação deveria ser estar pronto para os céus. Na verdade, o Espírito Santo de Deus falou sobre a minha responsabilidade como pastor de um aprisco, como cuidador de ovelhas. Exatamente essas palavras: você precisa preparar o povo para o céu. E assim tem sido. O meu olhar está constantemente na nossa vida espiritual. No meio físico, nós sabemos que a nossa situação hoje, ela está agravadíssima, nós não podemos negar. Está agravada a nossa situação. Os governos estão com medo. Os governos, os homens estão estremecendo. Nós enfrentamos uma crise nunca vista pela humanidade, não na escala que nós vemos, não na época que nós vivemos hoje, de um mundo globalizado, mas o fato é que a nossa confiança não pode estar nos homens. A nossa confiança não pode estar nos governos. A nossa confiança, ela vem dos céus. É claro que nós contamos com a medicina, nós contamos com a ajuda daqueles homens que se empenham
que devotam a sua vida à ciência. Deus deu inteligência ao homem, Deus deu capacidades ao homem, e o homem ele é utilizado por Deus, mas a nossa confiança ela não está nas autoridades, nem nos médicos. A nossa confiança está depositada unicamente no Todo-Poderoso. Então a mensagem de hoje, meus irmãos, eu não vou aqui prevenir vocês, eu não vou gastar tempo aqui prevenindo sobre o que é preciso ser feito para que o vírus corona não chegue em nossos lares. Nós já temos muita informação sobre isso. Vocês já sabem, já estão cientes da situação. Também não vou falar sobre quarentena. Eu creio que pelo menos a grande parte da igreja do Senhor já entendeu a necessidade de nos resguardar em nossos lares. Também não vou falar sobre a distância que nós temos que manter das pessoas, do abraço, do contato, porque nós também temos consciência disso. Eu quero falar, nesse momento, do que é mais evidente e, ao mesmo tempo, é o mais esquecido. Eu quero falar para vocês que o nosso Jesus está voltando, o nosso Salvador está voltando e nós temos que estar preparados para a sua volta. Isso é o que é mais relevante, é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para esse momento de crise. Então eu quero convidar você a ler o texto de Lucas, capítulo 21, Evangelho de Lucas, capítulo 21, o versículo é o 5 até o 38. Vou dar um tempo para você abrir a sua palavra, a sua Bíblia em casa. Assim diz a Santa Escritura. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então eles os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos, até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem
vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Ele lhes contou esta parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Então, meus irmãos, os discípulos, eles estavam aqui caminhando com Jesus e eles estavam admirando a grandeza do templo. O templo, de fato, era suntuoso, era glorioso, principalmente para a sua época. Era uma construção que chamava a atenção. E eu imagino que os discípulos estavam aqui querendo, talvez, surpreender Jesus, chamando a atenção de Jesus para a grandeza daquela construção. E eu reforço, realmente era uma construção digna de admiração. O historiador Flávio Joséfo, ele chama a atenção dizendo que as pedras, as grandes pedras do templo, eram muito brancas e davam a impressão de que aquilo era como se fosse neve. E para os tempos em que aquele templo foi construído, de fato, era algo grandioso. Então nós encontramos aqui os discípulos talvez tentando chamar a atenção de Jesus, querendo talvez surpreendê-lo, para que ele se voltasse para a grandeza daquela obra. Mas na verdade, nós encontramos Jesus surpreendendo os discípulos. A resposta de Jesus foi quem pegou os discípulos de surpresa. Ele diz assim, no verso 6, disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Meus irmãos, também quero chamar a atenção de vocês para o fato de que essa passagem vem imediatamente depois do episódio da oferta da viúva. O J. Vernon McGee, ele diz na sua obra, no seu comentário bíblico, que talvez os discípulos estivessem chamando a atenção de Jesus, dizendo assim, não é possível mantermos uma obra como essa, não é possível manter um templo tão glorioso como esse, com uma oferta tão pequena como aquela. Nós percebemos que os discípulos estavam ali com um olhar carnal, um olhar natural, mas a resposta de Cristo é uma resposta espiritual e de fato surpreendente. O Senhor diz, olha, vocês estão vendo isso aqui, essa construção é gloriosa, como vocês estão dizendo, mas ela vai ao chão. Ela não resistirá ao tempo. Ela vai ser derrubada. Não ficará pedra sobre pedra. Ficarão escombros aqui neste lugar. No versículo 8, acompanhe comigo. Ele responde, cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não os sigam. Nós encontramos então aqui uma advertência de Cristo desde os tempos em que o Novo Testamento foi escrito, de que haveriam falsos mestres, haveriam falsos profetas e que viriam em nome do Senhor. E como nós encontramos aqui, meus irmãos, na palavra de Deus, atualidade. O que acontecia há 2000 anos atrás continua acontecendo hoje, só que hoje de uma maneira muito mais fortalecida, de uma maneira muito mais presente. Existem muitas heresias no meio da igreja, existem muitas falsas doutrinas e existem muitos falsos mestres pregando uma falsa palavra, dizendo ser no nome de Jesus. E já aqui, Jesus advertiu os seus discípulos, dizendo que isso aconteceria, para que cada um de nós
não ficasse sem informação sobre isso. Não devemos seguir os falsos mestres e deveríamos ter cuidado para não sermos enganados. E aí no versículo 9 Jesus começa a falar dos sinais da sua volta. Acompanhe comigo. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Meus queridos, aqui nós temos que fazer uma pausa, porque nós estamos vivendo exatamente um tempo turbulento como esse, previsto por Jesus. Ele começa a falar claramente dos sinais agora da sua volta. A primeira coisa que o Senhor diz é que nós não devemos temer, e isso é que é extraordinário. Não tema, é necessário que primeiro aconteçam essas coisas. E é por isso que ele é o tema dessa palavra de hoje, desse sermão de hoje. Porque numa atmosfera onde todos estão tremendo de medo, eu vejo esperança. Eu vejo a palavra do Senhor se cumprindo. Eu só vejo as verdades de Cristo agora chegando num tempo profético. E eu entendo que tudo que está escrito na palavra, coisas que eu não presenciei, agora eu e você somos testemunhas oculares de uma coisa que já foi profetizada há mais de 2000 anos atrás. Eu vejo aqui a beleza, eu vejo a grandeza do Senhor, eu vejo a palavra se cumprindo, e eu vejo aqui o ateísmo caindo por terra, eu vejo aqui o ceticismo, os incrédulos caindo por terra e tendo que se dobrar diante de uma verdade que foi profetizada e está acontecendo nos nossos dias. Eu tenho dito, desde que essa crise começou, que nós estamos vivendo um tempo único. E nós precisamos viver esse tempo com entendimento e com muito temor a Deus. Vamos falar aqui de algumas verdades que a gente encontra no texto. Os sinais da volta, o que nós estamos vivendo hoje é um deles apenas. A peste, ou pestes. Observe comigo no versículo 11, onde o Senhor diz: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares. É exatamente isso que nós estamos enfrentando hoje. Mas nós já enfrentamos em outras épocas. O mundo já enfrentou outras pestes. Mas agora, de uma forma globalizada, de uma forma única, nunca vista antes, nós estamos enfrentando a crise provocada pelo coronavírus. Então a peste é apenas um dos sinais e é necessário que aconteça. E eu quero, meu irmão, em nome de Jesus, dar uma palavra de ânimo para você. Não tema. Não é pastor Valber que está falando. É o próprio Jesus. É o próprio Cristo. É Ele que está afirmando na sua palavra. Não tema. É necessário. Vai acontecer. Não tem jeito. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo, que as pessoas têm me perguntado: pastor, o senhor está tranquilo mesmo? Realmente o senhor está tranquilo? Gente, eu estou super tranquilo, porque a palavra do meu Senhor, a palavra do seu Senhor está se cumprindo, os sinais estão acontecendo e Ele está no controle de todas as coisas na minha vida e na sua vida, para a glória do nome dEle mesmo. Não adianta ficarmos ansiosos. A palavra de Deus está se cumprindo e ela irá se cumprir. E nós estamos num tempo de aceleração. Nós estamos num período globalizado, onde as coisas acontecem e todos sabem. Eu quero verdadeiramente tranquilizar a igreja do Senhor em relação a isso. Porque enquanto alguns estão ansiosos, nós devemos assistir. Eu não estou querendo dizer com isso que não vamos passar por dificuldades. Vamos sim, estamos enfrentando a crise. Mas eu quero dizer que a ansiedade, ela não pertence ao povo de Deus. Se o crente está ansioso, tem algo de errado com o coração dele.
Se o crente está ansioso, temeroso, é porque a confiança dele não está depositada inteiramente no Senhor. Se você está entendendo na sua casa, diga amém. Versículo 12. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Vou repetir, verso 13. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Verso 14. Mas convençam-se de uma vez que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Vejam, meus irmãos, que essas dores, esse princípio de dores, ele começa com a vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo. Já estava acontecendo. O Senhor, ele está aqui predizendo. Na verdade, eu tenho falado muito nas pregações sobre o princípio das dores que nós estamos vivendo. O Senhor já vinha colocando no meu coração de maneira muito forte. A membresia da igreja sabe disso. Eu sempre tenho falado aqui do princípio das dores. E as dores estão se intensificando. Quando olhamos para esse texto, do verso 12 ao 18, nós encontramos, desde a era apostólica, perseguição. Já existia perseguição, já existia lutas na era apostólica. E Jesus começa a falar aqui que seria uma oportunidade de testemunhar, uma oportunidade de pregar a sua palavra. E ele diz mais uma vez no versículo 14, entendam, as palavras que Jesus faz, praticamente um apelo. Acompanhe comigo. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Ele estava dizendo aqui aos apóstolos: olha, vocês serão perseguidos por causa do meu nome, vocês padecerão nas suas casas, nas suas famílias, a sociedade, até mesmo a igreja judaica estaria ali perseguindo toda a sociedade, mas vocês não fiquem com medo, não temam, convençam-se de uma vez que vocês não têm que se preocupar, porque eu mesmo colocarei as palavras e darei sabedoria para vocês, e os adversários daquele público, ou seja, os apóstolos, não seriam capazes de resistir à sabedoria que o Senhor daria a eles, meus irmãos. Nós estamos assistindo, há 2000 anos atrás, algo que foi profetizado e tem se intensificado. Encontramos aqui também a palavra de Jesus dizendo no versículo 18: contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Em outras palavras, o Senhor está dizendo assim: eu estou no controle da vida de vocês. Aí você diz assim para mim: mas pastor, os apóstolos morreram. Eles foram martirizados. É verdade, meus irmãos. Os apóstolos foram martirizados. A história vai nos dizer que só um escapou. O resto morreu martirizado. Mas aqui o Senhor, ele está falando de uma convicção espiritual e eterna que nós devemos ter, que nós falhamos em ter. Nós estamos preocupados com a nossa vida aqui. Eu estou preocupado com a enfermidade. Eu estou preocupado com a provisão, com o suprimento. Eu estou preocupado se a minha família vai ser alcançada. Eu me preocupo com os irmãos, eu me preocupo com a sociedade. Eu me preocupo, inclusive, com o sistema financeiro que provavelmente irá surtar. A crise na saúde, ela é apenas um precursor do que vai acontecer financeiramente. Nações provavelmente vão quebrar. Mas eu quero que a igreja do Senhor entenda, de uma vez por todas,
que o Senhor, apesar de se preocupar conosco, de cuidar da nossa vida, de cuidar de cada detalhe da nossa vida, de ser provedor, de ser o nosso Deus em tudo, de ser o nosso amigo, nosso companheiro e de nos chamar de filhos, a preocupação do nosso Deus, ela não está nessa esfera apenas. E nós precisamos entender. A preocupação de Deus, ela está numa esfera eterna. O Senhor está preocupado com a nossa vida espiritual. O Senhor está preocupado com a nossa salvação. É verdade que todos os apóstolos foram mortos, mas todos eles estarão sentados na glória junto do Senhor. E da mesma maneira, meus irmãos, que os apóstolos, eu creio que você e eu estaremos também sentados na mesa, na grande ceia do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Encontramos na fala do Senhor várias vezes uma mensagem de esperança. Verso 19: é perseverando que vocês obterão a vida. E aqui é o desfecho para que a gente se desligue da nossa vida natural, da nossa vida secular, desse mundo passageiro e material que nós vivemos, efêmero, de que o Senhor estava falando aqui de eternidade. Todos morreram, mas o Senhor estava dizendo que aqueles que perseverassem obteriam a vida. Então veja na tônica, na fala de Jesus, que Jesus está falando de eternidade. O Senhor está entregando para o seu povo uma mensagem. Nós estamos aqui, meus irmãos, os pés estão aqui, nessa terra, estão caminhando nessa terra, mas o nosso olhar está voltado para o céu. Os nossos corações têm que estar no céu. E era disso que Jesus estava falando para os seus discípulos. Versículo 20. Aqui se trata de mais uma profecia cumprida. Acompanhe comigo. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Essa profecia, meus irmãos, ela já foi cumprida com a derrubada de Jerusalém, quando ela foi sitiada e tomada. No ano 66, depois de Cristo, ao ano 70, Jerusalém foi completamente devastada, arruinada, destruída. E ela foi destruída de uma forma tal que só se levantou como nação em 1948. Perceba a loucura disso. Eu fico imaginando, meus irmãos, as pessoas que estão dizendo que Jesus está tardando, sabe? Jesus tarda, Jesus não volta. E isso nos coloca numa posição, infelizmente, de uma torpez espiritual. A gente fica meio que dormindo, adormecido, a gente fica entorpecido espiritualmente. Eu fico imaginando uma profecia louca como essa, porque Israel foi tomada, e na mesma profecia diz que haveria um tempo em que ela haveria de se cumprir, para que o povo voltasse para a sua terra. Praticamente 1900 e é só fazer a conta. O ano 66 menos 1948, quase 1900 anos para que aquele tempo se cumprisse. Da volta, do retorno. Em 1900 anos eu fico imaginando quantos não disseram isso aqui não vai acontecer nunca.
Eu fico pensando, igreja, imagine, 1900 anos, quantas pessoas, quantas gerações estão aí e disseram, isso aqui não se cumpre, Jerusalém não vai voltar. E em 1948 acontece algo extraordinário, porque Israel agora passa a ser uma nação, um Estado-nação novamente. Eu quero que a igreja entenda a forma como o Senhor está falando conosco hoje. Porque da mesma maneira, meus irmãos, antes dessa peste surgir, antes desse coronavírus surgir, nós, talvez, muitos de nós, por que não dizer, a maioria de nós tivesse, Jesus tarda, Jesus, vai dar tempo da gente se consertar, eu estou em erro, eu estou em pecado, mas eu vou me consertar com Ele, eu vou deixar para depois, eu vou deixar para buscá-lo depois, eu vou querer me relacionar com Jesus depois, porque dá tempo, eu vou curtir minha vida. Quantos não caíram nesse erro e não viram a beleza dessa profecia se cumprir? Esse acontecimento marcou o início de uma nova fase para o povo de Deus. Com a dispersão de Jerusalém, a palavra dele se espalhou. Porque a mesma preguiça espiritual que nós enfrentamos, Israel também enfrentava. Israel era um povo, vocês conhecem a história, era um povo desobediente, era um povo que queria a salvação para si, e através daquela perseguição, daquela dispersão e daquela destruição que aconteceu, é que a palavra do Senhor foi mais propagada ainda. Os apóstolos já pregavam a palavra, mas agora ela toma outras proporções. E agora o povo de Deus não é mais apenas Jerusalém, o povo de Deus se espalha. Os gentios agora passam a ser povo de Deus. E o povo de Deus começa a tomar uma magnitude muito maior. Os discípulos passaram a viver no meio desses gentios. E eles começaram a crescer. E é por isso que o evangelho chegou até nós. Não temos nada a ver com isso. Povo, Brasil sequer estava no mapa nessa época. Mas o evangelho chegou para nós. Porque de uma maneira gloriosa o Senhor cumpriu um propósito. Com a dispersão do seu povo, a palavra se espalhou e o Israel de Deus hoje é muito maior. E agora eles não estavam mais presos. O evangelho, Jesus e Deus não estavam mais presos dentro de um país ou de uma raça. Mas agora espalhado pelos 4 cantos do mundo. Então daqui, meus irmãos, eu tiro uma grande lição. Quando as lutas vêm, o povo de Deus cresce. Parece contraditório. Mas quando a luta vem, o povo de Deus cresce. A resposta de uma luta é o crescimento. Então eu creio e declaro isso aqui pela fé hoje, em nome de Jesus, que da mesma maneira como o povo de Deus cresceu naquele tempo, o povo de Deus vai crescer hoje. Porque aqueles que estavam dormindo estão acordando. Aqueles que estavam vivendo como um filho pródigo estão vendo a palavra se cumprir. O temor está voltando aos corações. Até mesmo o propósito de Deus irá se cumprir até mesmo na vida dos ímpios. Que Deus tem algo na vida dele. Até esses serão alcançados através de uma crise como essa. Da mesma maneira como Jerusalém foi destruída por ter negado a Cristo no seu tempo, a sociedade moderna nega Jesus. Da mesma forma, a sociedade moderna, meus irmãos, ela é terrível. Os homens da atualidade são terríveis. Sodoma e Gomorra já são ultrapassados para a época que nós vivemos hoje. A lascívia, a prostituição, os males do mundo, hoje eles estão espalhados pelos 4 cantos, não está mais em 2 cidades do Oriente Médio, não. Em 2 cidades da Ásia, não.
Agora, o mal, a malignidade está espalhada por todo mundo. Todo mundo é uma Sodoma e Gomorra. Eu não estou esquecido, meus irmãos, do carnaval. Quando a crise começou a estourar na China, ninguém acreditava que esse negócio ia chegar aqui. Não vai chegar no Brasil, não. O Brasil é uma nação evangélica. O Brasil é uma nação católica. O Brasil é de Deus. Eu não estou esquecido, meus irmãos, do carnaval, do que tem feito ano após ano com a figura de Cristo. Eu também não estou esquecido daquele canal amaldiçoado, que não vale a pena nem dizer o nome, mas que tem deturpado em seus vídeos e mensagens a figura de Cristo. Mas muitos de nós, como cristãos, seguimos aquele canal e assistimos aqueles vídeos. Fomentamos aquele tipo de mal. Eu também não estou esquecido, nem consigo esquecer, porque não é possível, da militância que nós vivemos hoje, que insiste em xingar, em desfazer a pessoa de Cristo, em falar mal daquilo que o Senhor ordenou quanto à sexualidade do homem e da mulher. Existe uma militância hoje que fala aos quatro cantos, que despreza Jesus, quando não diz que Jesus é isso ou aquilo, quando não igualam Jesus à prática de pecado deles. As pessoas pensaram que a crise não ia chegar no Brasil, mas o Senhor está mexendo na sua igreja no Brasil também, está despertando um povo, meus irmãos. Pela fé, eu creio que haverá uma resposta do povo de Deus positiva. Eu creio que haverá um despertamento através de toda essa luta que nós temos enfrentado. Hoje nós estamos sendo afligidos. Jerusalém ainda é afligida. Jerusalém ainda está num processo de aflição, porque lá, como vocês sabem, existe uma mesquita construída no lugar do templo, e os judeus estão lá ainda, no Muro das Lamentações, fazendo suas rezas, suas preces repetidas e sem sentido, e estão ainda sofrendo as humilhações do Todo-Poderoso. Do jeito que eles sofrem, a nossa sociedade também sofre, porque a nossa sociedade tem negado o nome do Senhor Jesus. Verso 25, já caminhando para o final. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Meus irmãos, para finalizar o pensamento anterior, o relato da destruição de Israel é um componente do princípio das dores e uma figura do que vai vir adiante. O que Israel passou, toda a terra vai passar. Toda a terra será destruída. E o relato que nós temos do versículo 20 ao 24, que aconteceu em Israel, ela é uma prévia do juízo que o Senhor há de promover no mundo todo, no texto que nós acabamos de ler, de 25 a 28. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Nós estamos vivendo o tempo da tecnologia. As instituições, a NASA é a mais conhecida delas, tem captado com os seus potentes aparelhos cada vez mais imagens do cosmos. E os homens ficam cada vez mais perplexos com esses sinais que estão sendo captados.
Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade, com bramido e agitação do mar. Que temos ouvido tanto falar de aquecimento global, de avanço do mar. Nós temos um caso no nosso litoral, a Paraíba, um pequeno estado do Brasil, um dos menores, mas nós temos uma cidade praticamente sendo engolida pelo mar, a Baía da Traição. Todas as casas da orla ali estão sendo devastadas pelo mar. Nós temos o ponto mais oriental das Américas aqui, sendo consumido pela fúria do mar. O degelo, na época quente, na época de verão, assusta toda a comunidade que lida com esse tipo de climatologia. Eles ficam assustados com os sinais que têm acontecido. Isso já está acontecendo. As nações estarão em angústia, em perplexidade com a agitação do mar. Já está acontecendo. Os tsunamis se multiplicaram. Uma parte do Japão foi devastada, o Tahiti foi devastado e outros sinais estão acontecendo, mas é incrível como, apesar da perplexidade e da angústia, as pessoas não se voltam a Deus. Verso 26, os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo. E os poderes celestes serão abalados. Meus irmãos, nem chegamos lá ainda. Mas eu posso dizer a você, nessa hora, sem sombra de dúvida, isso está acontecendo hoje. Isso está acontecendo agora. As pessoas estão desfalecendo de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo. É fato, igreja. É fato. A onda de terror que tomou conta da humanidade é tão terrível quanto a enfermidade. Talvez mais terrível, porque ela atinge até quem não foi atingido pela doença. Aqueles que não foram atingidos pela doença estão apavorados. Estão desfalecendo de terror. As pessoas estão desesperadas, estão tendo crises de ansiedade com os sinais que estão acontecendo. Verso 27, que verso glorioso. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Meus irmãos, Jesus está voltando. Eu não consigo parar de pensar em outra coisa. Eu tenho ansiado pela volta do Senhor. A oração do povo de Deus tem que ser, meus irmãos: Senhor, enquanto o Senhor não volta, eu vou fazer a sua obra. Enquanto o Senhor não volta, eu vou me relacionar contigo aqui. Enquanto o Senhor não volta, eu vou santificar a minha vida. Essa tem que ser a busca do povo de Deus, porque Ele voltará. E esse dia será tremendo. Esse dia que está aqui declarado no verso 27 será tremendo, porque Ele virá numa nuvem com poder e grande glória. E eu fico imaginando, meus irmãos, se num momento de culto, no momento da sua oração em casa ou na igreja, no momento onde nós estamos louvando e adorando o Senhor, se a gente é tomado por aquele êxtase espiritual, eu fico imaginando como não será essa glória invadindo nossos corações com a volta do nosso Senhor. Vai ser uma coisa mágica, surreal, inalcançável. Vai ser algo extraordinário. O acontecimento de toda a humanidade. Toda a natureza está esperando esse dia chegar. E nós, como homens, temos que estar esperando também essa volta. Temos que nos preparar também. E a palavra que o Senhor dá no verso 28, não é dizendo assim: olha, quando vocês veem os sinais, fiquem com medo, fiquem temerosos, fiquem apavorados, corra para o supermercado, corra para isso, corra para aquilo. Ele diz:
quando essas coisas acontecerem, levante-se, ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Aleluia. Isso é extraordinário, meus irmãos. Onde o mundo vê desespero, nós vemos esperança. Onde o mundo vê destruição, o povo de Deus não vê destruição. O povo de Deus vê redenção. O povo de Deus vai voltar para casa. O povo de Deus vai voltar para junto do Pai. O povo de Deus vai voltar para o Criador. E essa tem que ser a nossa esperança, porque essas são palavras do próprio Jesus. Não foi Pedro, João, não foi ninguém que falou, não foi o pastor A, o pastor B, foi o próprio Jesus que afirma na sua palavra que devemos erguer a cabeça e exultar. Mas o Senhor, Ele faz um alerta no final da mensagem. Versículo 29. Então lhes contou esta parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Ele está ilustrando os sinais. Vocês não olham para a árvore e não reconhecem? Está perto o fruto, a estação está chegando. O fruto será dado. É uma ilustração que o Senhor usa. Eu lhes asseguro, verso 32, que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra, de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Vejam o cuidado do Senhor Jesus com o seu povo, meus irmãos. Essa palavra aqui, ela não é voltada para descrentes. Ele estava falando para os seus discípulos. Está falando para o seu povo. Observem que quando no versículo 34 Jesus diz: cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês. E aí ele fala de quê? Ele fala de libertinagem, bebedeira, ansiedades da vida, para que isso não venha sobre vocês inesperadamente, aquele dia chegue. Jesus está fazendo um alerta para os crentes. Não era para os ímpios, meus irmãos. É preciso a igreja do Senhor entender isso. É uma palavra para crentes. Porque às vezes nós nos voltamos para essas coisas. Libertinagem, nós vivemos a era do nada a ver. Não tem nada a ver, tudo pode. Nós já vivemos essa era há muitos anos. Estava conversando hoje mais cedo, aqui mesmo na igreja, com os irmãos, falando sobre a decadência dos Estados Unidos. Como aquele povo decaiu da graça, como aquele povo tem abandonado os caminhos do Senhor, como aquele povo tem largado a verdade. E uma nação que era protestante tem deixado de ser. A Europa, nem precisamos falar da Europa, meus irmãos. A Europa foi um dos berços do protestantismo, o nascimento dos reformadores, tudo aconteceu ali. 500 anos passaram, a Europa é pós-moderna, é pós-cristã. Não existe mais fé na Europa, não existe. É um povo libertino, é um povo dado à bebedeira, é um povo, quando ele fala aqui de ansiedades da vida, ele está falando das preocupações da vida, porque esta vida aqui, as preocupações estão voltadas apenas para ela, não estão mais voltadas para a eternidade.
E eu quero chamar a sua atenção sobre isso, porque até 10 dias atrás, 15 dias atrás, a gente estava dizendo que não tinha tempo. Eu não tenho tempo. Não, porque eu trabalho muito. Porque não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, não tem tempo para a família, não tem tempo para oração, não tem tempo para se relacionar com Deus, não tem tempo de nada, e agora o tempo apareceu. Agora nós estamos sendo conduzidos a um tempo que tempo não é mais problema. Agora todo mundo tem tempo para tudo, porque tudo parou diante de uma ordem do Todo-Poderoso. Meus irmãos, essa palavra é mais atual, com certeza, do que o jornal de amanhã. Esse alerta vale para hoje. Você que me assiste, está vivendo em libertinagem, em bebedeira. Você que estava correndo feito um louco pelas coisas da vida, agora você teve que parar. Agora você teve que parar tudo para pensar um pouco mais sobre o que é que vale a pena. Para que o dia do Senhor não venha sobre você, sobre mim, inesperadamente. Jesus faz uma afirmação no verso 35. Porque Ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Não tem jeito. Vem, vai acontecer. O juízo vai chegar. O dia vai acontecer. Meus irmãos, você que caiu aqui por acaso e está vendo esse vídeo, essa pregação. Você que nunca quis nada com o Senhor Jesus. Você que talvez até tentou acreditar um dia, mas não consegue acreditar. Eu quero dizer para você, independente da sua fé, Jesus virá. Não importa. Para pessoas, se são espíritas, se são católicos, se são protestantes, evangélicos, se são da Umbanda, do Candomblé, se não creem em nada, Jesus voltará. Independente da sua crença, Ele virá. E Ele dá o alerta final. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. E eu quero finalizar aqui, meus irmãos, falando desse último versículo, 36. Eu creio que o que nós estamos vivendo tem feito o povo orar. A crise que nós estamos vivendo, até os mais céticos, alguns deles, devem ter ensaiado uma oração. Porque diante da crise estabelecida, por mais que tomemos cuidado, só o Senhor Jesus pode nos livrar desse mal. E é exatamente isso que ele está querendo dizer no verso 36. E estejam sempre atentos. Não é de vez em quando. É sempre. Mas a gente tem dificuldade de ficar sempre atento. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Essa, meus irmãos, é a nossa maior necessidade. Estar em pé diante do Senhor Jesus. Estar firme, estar firmado na rocha. Essa é a nossa maior necessidade. Temos outras, pastor, temos, mas elas não são as maiores. Eu quero que você entenda, meu irmão, minha irmã, que o tempo que nós vivemos aqui é muito curto. Paulo fala muito bem sobre isso. É passageiro. E é por isso que o apóstolo ele vai dizer: eu tenho para mim que esse tempo de tribulação tão curto, ele não é nada perto da glória que está por vir.
E nós precisamos entender isso, e é difícil da gente colocar esse troço na cabeça. É difícil para o povo de Deus entender que nós precisamos buscá-lo em primeiro lugar, e a sua justiça em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. É difícil a gente colocar isso na cabeça. Mas nesses dias, o Senhor tem nos chamado a uma reflexão, meus irmãos. Ele tem nos chamado a essa reflexão. Ele tem colocado a família junta. Ele tem obrigado, entre aspas, o homem a exercer o seu sacerdócio. Ele tem colocado diante do homem uma trilha complicada para andar, e nessa trilha o homem precisa ter que ter fé. Então a nossa fé está sendo exercitada. Nós temos tido nesse tempo uma excelente oportunidade de pregar o Evangelho. Tem sido mais fácil pregar o Evangelho, porque não se fala de outra coisa, e os corações eles estão como que preparados para receber a mensagem. E essa é a hora em que nós entramos com o Evangelho. É nessa hora que nós temos que mostrar a esperança de Cristo. Essa hora nós temos que mostrar para eles a diferença. E eu quero terminar antes de orar com algo que aconteceu comigo há alguns meses atrás. Há poucos meses atrás, eu estava no velório de uma pessoa muito querida. E encontrei um amigo de infância muito querido no velório. E velório não é um lugar que a gente fique muito alegre, muito feliz, na verdade. É difícil a gente estar alegre e sorridente num velório. Mas eu estava no velório de um homem que conheceu a verdade. Nos últimos anos de vida, ele conheceu Jesus. E eu fui naquele velório, o filho desse homem pediu para eu dar uma palavra, eu dei uma palavra nesse velório. E esse meu amigo de infância me chamou no final. E ele disse assim: Valber, eu invejo você, porque eu nunca vejo você triste. Você sempre está sorrindo, você está sempre sorridente, o seu astral sempre é esse. Meus irmãos, eu não precisei dar resposta. Até o próprio, aquele amigo de infância disse: e eu sei que isso tem a ver com a sua fé. Eu sei que isso tem a ver com a sua fé. E eu disse para ele: é verdade, meu irmão. Porque eu sei agora onde o nosso irmão que está aqui no caixão, eu sei onde ele está agora. Porque ele era um servo de Jesus Cristo. Porque ele conheceu a verdade antes de sua morte. E ele teve tempo para andar nessa verdade. Eu quero pegar isso que aconteceu e aplicar na minha vida e na sua vida. Por que estamos ansiosos? Por que estamos tristes? Por que estamos tão apreensivos? Por que do que estamos com medo? Se o que está reservado para nós é a salvação e a vida eterna no Senhor Jesus. O que você teme? A morte já foi vencida, meu irmão. Minha irmã, a morte já foi vencida, o último inimigo já foi vencido. Jesus garantiu isso na cruz. Eu não preciso estar ansioso. Eu preciso estar confiante. A minha confiança tem que estar mais do que na higiene das minhas mãos. A minha confiança tem que estar mais do que a higiene por onde eu ando, na minha roupa, nos meus hábitos. É claro, eu não estou chamando ninguém aqui a irresponsabilidade, mas você precisa entender que a nossa confiança, ela vem unicamente, ela deve estar completamente depositada no Senhor Jesus. E nós estamos aqui na terra, mas nós estamos nos preparando para os céus. Vivemos aqui, mas o nosso coração, os nossos olhos
estão e devem ser voltados para o céu. Então essa não é uma mensagem de pessimismo, mas é uma mensagem de esperança. Encare esses dias, aplique isso na sua vida. Encare esses dias como uma oportunidade para dar testemunho, como Jesus falou aqui aos seus discípulos. Deem testemunho. A rede social que você usou para tanta coisa ruim, eu e você, para coisas que não convinham e não edificavam, use agora para pregar a palavra do Senhor. O tempo agora que você está tendo que ficar em casa, ore ao Senhor, se relacione com Ele, gaste tempo com Ele, entre na presença dEle. Não viva das experiências dos outros, viva da sua experiência. A gente tem que ter a nossa experiência com Deus. A gente tem que ter a nossa intimidade com Deus e agora você tem tempo para isso. Você que dava importância demais a essas ansiedades da vida, as lutas da vida, agora comece a apreciar mais a sua família. Eu estou privado de dar um abraço no meu pai. Meu pai faz parte do grupo de risco. Eu estou privado de dar um abraço no meu pai. Eu estou privado de dar um abraço na minha irmã. O aniversário dela foi sexta-feira. E nós comemoramos chorando, porque não podíamos estar um com o outro. É tempo de valorizar o que deve ser valorizado. E sobre todas as coisas, de buscar o nosso Senhor enquanto podemos achá-lo. Invocá-lo enquanto está perto. Quero convidar você agora a fechar os seus olhos na sua sala, no seu quarto, onde você estiver. Aonde você estiver, no celular, no tablet, na TV. Eu quero convidar você agora a entrar na presença do Todo-Poderoso. Que você possa orar, sentir e receber da parte dele a paz que excede todo entendimento entrando no seu coração. Você tem se alimentado assim como eu. Imagino que grande parte da população, nós temos nos alimentado de notícias que na maioria das vezes são muito ruins. Notícias que não trazem esperança. Notícias que apavoram até o coração mais calmo. Quero convidar você agora a se alimentar de uma nutrição verdadeira, da presença do Deus vivo na sua vida. Ao invés de se alimentar de notícias tão ruins, pegue um livro, vá ler um bom livro. Ao invés de você se angustiar tanto com as notícias que não findam, não cessam, não param, procure orar mais a Deus, procure ler mais a palavra. Não se desgaste com as notícias, você não vai encontrar boas notícias como você espera na mídia secularizada, mas na palavra do seu Deus, do nosso Deus, desse Deus vivo e maravilhoso, você vai encontrar palavras de esperança. Você vai se abastecer. Você vai sair novo dessa batalha. Eu quero convidar toda a família agora a estar junto. Eu quero orar por vocês. Receba essa oração. E mais do que você receber essa oração, eu convido você a fazer essa oração. E não só agora, mas que você viva esta oração. Porque nesse momento, são várias faixas da sociedade, várias fatias que estão precisando da minha oração e da sua. As pessoas que estão na rua precisam da nossa oração. As pessoas que estavam despreparadas para essa crise
e eu falo em termos financeiros, estão precisando da sua oração. Os médicos, os enfermeiros, a comunidade inteira médica precisa da sua oração. Os biólogos, os químicos precisam da sua oração. As famílias precisam da sua oração. Você mesmo precisa da sua oração. A sua esposa precisa da sua oração. A sua esposa precisa de um ombro. A sua esposa precisa de um refrigério. Ela não precisa de um homem tornando-a mais nervosa do que ela já está. Você precisa acalmar o coração dessa mulher. Você, mulher, precisa ter sabedoria. Você precisa acalmar o coração do seu esposo. Famílias precisam estar reunidas. Os filhos precisam aprender a temer o Senhor. Os filhos precisam aprender a temer o Senhor. Aproveite esta oportunidade não para provocar pânico, mas para ensinar o temor do Senhor na sua casa. O mundo inteiro precisa da sua oração. As pessoas que serão evangelizadas por você nesse tempo precisam da sua oração. As pessoas que estão angustiadas, desesperadas, as pessoas que estão no leito, as pessoas que estão puxando pelo fôlego agora, puxando pelo fôlego e não encontram, elas precisam da nossa oração, igreja. Santo Espírito de Deus, tenha misericórdia da nossa omissão, Senhor Jesus. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades, perdoa a nossa preguiça, a nossa omissão. Doce Espírito Santo de Deus, eu quero orar por esta família que está reunida agora. Mas eu quero também orar, meu Pai, por essa pessoa que está aí, Senhor, também solitária, ouvindo essa mensagem. Eu quero orar pelos meus irmãos que estão aqui, meu Pai, no culto, e também por mim. Eu sou, meu Pai, o mais necessitado. Ó Deus, Espírito Santo, visite agora cada casa, cada lar, cada coração e remova toda ansiedade, bata em retirada no nome de Jesus. Sopre o seu vento, meu Paizinho, em nome de Jesus, meu Senhor. Eu lhe suplico que o Senhor opere um grande milagre no meio do povo de Deus, que toda ansiedade seja lançada fora. Pai amado, Deus querido, que teu povo agora seja visitado com uma porção de fé sobrenatural, extraordinária, poderosa, vinda direto do seu trono, meu Pai. Senhor, que as pessoas façam exatamente como está escrito na tua palavra. Quando virem esses sinais, ergam a cabeça, levantem a cabeça, porque está próxima a nossa redenção, Senhor. Não permita que nenhum de nós se perca. Entra com cura, meu Senhor Jesus. Eu clamo ao Senhor pelas famílias que estão adoecidas na sua alma. Eu clamo agora, meu Pai, pelas pessoas que não liberam perdão. Eu clamo agora, meu Senhor, pelos esposos e pelas esposas que estão vivendo um conflito familiar, para que o Senhor faça uma grande obra, um milagre, uma restauração nesses dias difíceis, Pai. E o Senhor nos prepare para dar testemunho depois que essa crise passar, meu Pai. E agora, já agora, eu lhe peço agora, durante a crise, mas depois, que o nosso testemunho seja vivo, verdadeiro, eficaz, que nós fiquemos de pé, como o Senhor falou na sua palavra, Senhor Jesus, como o Senhor nos alertou, como o Senhor nos ordenou. Oremos para passar por essas coisas sem ser atingidos e para estar de pé diante do Filho do Homem. Ó Deus, em nome de Jesus, aumente a nossa fidelidade ao Senhor, aumente a nossa vida devocional, aumente a gratidão do nosso coração ingrato. Nos visita com o seu poder. Em nome de Jesus, Pai. Em Ti, tão somente em Ti está a nossa confiança. Nós cremos que o Senhor há de fazer o melhor por cada um de nós. Nós confiamos na Sua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Nós confiamos no Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós confiamos no Senhor, porque a Sua palavra nos garante proteção. Nós confiamos no Senhor, porque a Sua palavra diz, Senhor amado, que nada será perdido, nem um fio da nossa cabeça.
tudo nosso será preservado, meu Pai. Sobre todas as coisas, eu lhe peço que o Senhor nos ajude a guardar o nosso coração, que os nossos olhos estejam na eternidade e que a partir de agora, Senhor, toda a ansiedade que estava pairando sobre o seu povo, bata em retirada no nome de Jesus e dê lugar à sua paz. A sua paz, nos enche com a sua paz, doce Espírito Santo. Nos inunda da tua presença, nos enche com a tua presença. Opera um milagre, Senhor Jesus. Sopra um vento impetuoso e leva, Senhor amado, essa infestação para longe. Que o Brasil, meu Pai, nosso clamor hoje é que o Brasil, meu Pai amado, pela sua infinita misericórdia, nós não estamos aqui clamando, meu Pai, porque nos achamos bonzinhos, porque nós vimos hoje aqui que nós não somos bons, somos um povo de dura cerviz, somos um povo desobediente, que dizemos ser cristãos, mas não vivemos conforme a tua palavra, meu Pai. Continuamos nos desviando dela. Eu lhe peço, meu Pai amado, que o arrependimento que o Senhor está gerando nos corações do teu povo levem essa enfermidade para longe. E a catástrofe que a estatística diz que vai acontecer, ela não aconteça em nome de Jesus, Pai. Esse é o nosso clamor. Essa é a nossa oração. E a nossa confiança está depositada completamente no Deus vivo. Nós te amamos, Senhor Jesus. Nós te amamos, doce Espírito Santo de Deus. Continua conosco. Hoje, eternamente, até, Senhor Deus, a consumação dos séculos esteja com o teu povo. Em nome de Jesus. E você na sua casa diz: amém. Vou abençoar a vida de vocês. Que o amor de Deus, o Pai, a eterna graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo de Deus, seja sobre todo o povo de Deus. E toda a igreja diz: amém. Deus os abençoe em nome de Jesus.